Olá pessoal do oitavo ano D, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de artigo de divulgação científica, tá? Então, semana passada nós estudamos inicialmente o que é um artigo de divulgação científica. Eu postei uma aula do Centro de Mídias, né, para vocês aqui do YouTube, explicando e uma atividade. E hoje nós vamos dar continuidade fazendo a atividade 2 da apostila São Paulo Faz Escola, volume 2, parte 1. Para aqueles que não têm a apostila, eu vou deixar aqui na descrição e também na atividade do Google Sala de Aula um link onde vocês podem acessar a apostila, tudo bem? Então vamos lá. Aqui nós temos um texto que é um pouco longo, né? É um artigo de divulgação científica, então vocês aprenderam o que é. Agora vocês vão analisar um. Como ele é muito grande, eu vou dividir essa atividade 2 em duas partes. Então nós vamos fazer a primeira parte esta semana e a segunda parte semana que vem, tá? A nossa primeira aula, esta aula vai incluir a parte 1 e a parte 2 do texto. No final de cada uma dessas partes, nós temos esses quadros aqui azuis, tá vendo? Com perguntas, e vocês deverão responder essas perguntas no caderno. Vocês podem copiar, ou vocês também podem colocar a página e o número da questão, e de que parte do texto se trata, tudo bem? Então vamos lá. Não vou ler o texto com vocês, tá? Eu espero que vocês leiam, que vocês prestem atenção, que vocês analisem as imagens. Então vamos aqui. O texto começa aqui, certo? Na página 20, daí continua na página 21. E eu vou ler e explicar as questões da página 22. Primeira parada para análise textual. 1. Pela leitura feita até aqui, é possível responder à pergunta inicial do texto? Vamos relembrá-la. O que leva um grupo de pesquisadores das instituições mais qualificadas do planeta a se unirem para estudar morcegos e suas relações com as plantas? Geralmente, quando nós temos uma pergunta num texto, ela é respondida logo a seguir, né? Então, leiam lá o começo do texto, tá aqui no primeiro parágrafo. Tá? Essa pergunta. Geralmente a resposta para a pergunta ela vem logo após, tá bom? Por que essa pesquisa é importante? Por que foram atrás disso? Qual é a relação, qual é a contribuição de saber a resposta dessa pergunta? Do porquê, de qual é a relação dos morcegos com as plantas? Que contribuições isso traz para a ciência e para a humanidade, para a sociedade, tá bom? 2. Quanto à pesquisa, o que dizem os professores Marco Melo e Francisco Rodrigues? Então, vocês vão retomar o texto e vão dizer com as palavras de vocês ou com citação direta, tá? Então, aí tem que vir entre aspas, o que esses dois professores dizem sobre essa pesquisa, tudo bem? Então, lembrando, citação é quando eu falo, é um discurso direto, quando eu falo o que outra pessoa disse, né? Mostrando ali exatamente qual foi a fala dela e quem foi que falou, tá? 3. Grife no próprio texto alguns trechos que fazem com que ele seja reconhecido como um artigo científico. Na atividade anterior tem as características dos artigos científicos, né? Então vocês vão olhar aquelas características e vão grifar pelo menos 3 delas para mim aqui no texto, tá bom? Lembrando que na primeira parte. Aí nós temos a parte 2, certo? E aí mais perguntas na página 23. Segunda parada para análise textual. 1. Os trechos em destaque são exemplos de citações. Então, nós temos várias partes aqui no texto que estão em azul claro, são as partes destacadas, tá? Elas são citações, mais uma vez, é quando eu digo algo que alguém falou, né? Quando eu retomo a fala de alguma pessoa.
Os trechos em destaque são exemplos de citações. Compare-as e diga o que elas têm em comum com relação à escrita, pontuação, utilização de determinado tempo verbal, entre outras possibilidades. O que elas têm de parecido? Por exemplo, pontuação. As citações elas sempre vêm entre aspas? Ou elas têm alguma palavra que marca que é segundo outra pessoa, é outra pessoa que está dizendo aquilo, né? Tempos verbais, está sempre no presente, está sempre no pretérito, né? Pretérito passado, tá? 2. Um dos trechos não segue o padrão de escrita dos demais. Esse trecho é um exemplo de paráfrase. Indique. O que é paráfrase? É quando eu falo com as minhas palavras, tá? Mas essas minhas palavras, elas buscam não repetir o que o outro disse, mas o sentido, o que aquilo significa, tá? Então, o sentido daquilo. Por exemplo, olha, um exemplo do que a gente está vivendo agora. A OMS diz que para combater o coronavírus, nós precisamos manter o distanciamento social, utilizar máscaras e fazer testagem em massa. Essa é uma citação. Eu estou citando a OMS, certo? Agora eu vou fazer uma paráfrase. Nós precisamos utilizar máscaras e manter o distanciamento social para evitar a propagação do coronavírus. E também o governo deve fornecer testagem em massa para a população para que possamos saber onde estão os casos de pessoas assintomáticas. Perceberam? Então, primeiro eu citei diretamente a OMS e agora eu disse com as minhas palavras a ideia da OMS. E isso é uma paráfrase, tá bom? Ok. Então, vocês vão responder, tá? Esses dois quadros, primeiramente, vão postar para mim fotos das respostas de vocês junto à atividade do Google Sala de Aula. Não esqueçam de colocar o nome de vocês, porque tem uns gamers aí que, pelo amor de Deus, tá? Não tá dando para eu saber. Eu tô fazendo acompanhamento de quem faz as atividades pelo diário. Eu espero de verdade que vocês não deixem para fazer tudo em cima da hora. Quando e se a gente voltar nas aulas presenciais, esse ano vai ser um ano muito difícil, muito complicado. Então, facilitem a vida de vocês e a nossa, da equipe escolar também. Beleza? Então, até a próxima. Fico aguardando as atividades de vocês.